Querido, você já observou como a gente vive numa sociedade narcisista, egoísta, arrogante? Quantos aqui percebem uma ênfase exacerbada no eu ao invés do outro? Isso é diametralmente oposto àquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou exatamente o contrário, que eu devo desejar para o outro o que eu desejo a mim mesmo. Que o foco da minha vida nunca pode ser o meu eu. Deus nos criou por um propósito, e esse propósito, antes de mais nada, tem a ver com alguém, tem a ver com uma localidade, tem a ver com um propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas essa sociedade tão egoísta é uma sociedade que muda os valores. Por exemplo, o que é mais importante? O entretenimento ou a educação? Tudo isso porque vivemos numa sociedade onde a vaidade reina, e sem que nós percebamos, isto acaba entrando no nosso sistema de valores, e em função disso percebemos uma sociedade vazia, vã, onde pessoas acreditam que serão plenas se forem mais belas, se forem mais ricas, mais famosas. Nós, mais do que nunca, precisamos entender o antídoto para esta sociedade vazia, rasa. E este antídoto, meu querido, está na palavra de Deus, que é a humildade. E hoje eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus como a humildade é importante, não só para que o indivíduo compreenda qual é o seu papel na sociedade, mas para o próprio funcionamento da sociedade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O antídoto para uma sociedade egoísta, vaidosa, é a humildade. Agora, a humildade, diferente do que muita gente pensa, não é uma fraqueza. A humildade, ao contrário, é uma característica dos fortes. Porque pessoas vaidosas, que precisam todo o tempo de holofotes sobre si mesmas, são inseguras. São pessoas que não conhecem o seu valor. Precisam todo o tempo de que alguém as encoraje, as elogie. E esta é a raiz de vivemos um tempo de pessoas tão vazias, pessoas tão angustiadas à procura de não saber o que. Há um consultor chamado Ken Blanchard, que ele diz assim: a humildade não significa que você pensa menos sobre você mesmo, significa que você pensa menos em si mesmo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que pessoas humildes nunca temem admitir que estão erradas. Entre nós, quantos aqui têm dificuldade de admitir um erro? O problema em você não saber admitir o seu erro é que você não vai aprender com ele. Isso quer dizer que você vai ficar parado naquela área, não vai passar de ano, não vai mudar de nível, não vai mudar de degrau, amém? Muitas pessoas não alcançam o propósito de Deus porque são incapazes de refletir sobre os seus erros. Não tenha vergonha de reconhecer o seu erro. Não tenha vergonha de admitir para o seu parceiro. Pode ser o seu marido, a tua esposa, pode ser o teu chefe, pode ser um subalterno. Sabe por quê, gente? Quando uma pessoa é genial e humilde, todo mundo torce por ela. E ainda pode se tornar um grande exemplo de pessoa que, apesar de ser brilhante, é humilde. Eu termino essa palavra dizendo para você que se o nosso Jesus, que é perfeito, se humilhou para dar exemplo, não existe melhor exemplo que você, como pai, possa dar ao seu filho. Quando errar com ele, peça perdão. Se você é esposo, quando errar com a sua mulher, peça perdão. Se você errar com o seu líder, peça perdão. E não vem com essa história, erra em público e confessa em segredo. Hoje é dia de você perguntar a Deus: Deus, aonde
eu preciso melhorar. Me ensina, Senhor, a reconhecer os meus erros, a me arrepender dos meus erros, a não me justificar nos meus erros. Me ensina, Senhor, a ver a vida por uma outra perspectiva, pela perspectiva de quem é o Senhor. Faze-nos, ó Deus, mais humildes,